Muito obrigado, professor Ronaldo. Agora a gente tem aí mais 30 minutinhos. Eu vou chamar aqui então aos nossos colegas todos das coordenadorias para a gente poder fazer um pequeno bate-bola de perguntas e respostas. A gente sabe que está todo mundo na hora da fome, está todo mundo no desespero de se alimentar, mas a gente tem aqui uma chance de contato direto, para aquelas dúvidas imediatas, e naquilo que a gente for possível, a gente vai tentar responder. A gente conseguiu perceber que a interação de vocês foi... a professora Débora tem algum comentário? Pode falar, professora. Gostaria, Camilo, obrigada. Não, eu gostaria só de fazer um comunicado. A professora Lia teve um problema, ela precisou se ausentar, então ela pediu para agradecer, né, a presença de todos aí que estão nos acompanhando pelo nosso canal e aos palestrantes, todas as pessoas que estiveram colocando aqui, enfim, as informações referentes à pró-reitoria diretamente com os nossos alunos. Então, é só para agradecer antes de a gente abrir aí a nossa sessão de perguntas e as dúvidas que os alunos foram deixando. Muito obrigada, Camila. Maravilha, professora Débora. Então, a gente viu que vocês tiveram uma ótima participação de interação conosco, escritos. Se vocês quiserem aproveitar esse momento para escreverem mais perguntas no chat, elas estão chegando aqui para a gente. Muitas das perguntas que já foram feitas, sobretudo aquelas relacionadas à biblioteca, muitas delas já foram respondidas, como, por exemplo, a dúvida inicial de Joseli, que pergunta, então os novos por hora não terão acesso à biblioteca. A própria colega Paloma disse, somente após a matrícula efetivada, que teremos login, aí poderemos acessar. Mas apareceram algumas outras perguntas aqui interessantes. Professor Elbert, talvez essa pergunta você possa dar uma luz para a Paloma. Ela pergunta sobre solicitações de bolsas FAPESP. Será que a gente vai ter algum momento para saber como vai ser esse caminho de solicitação? Como é que funciona quando eu sou curioso e pretendo... Aliás, quando eu sou ambicioso, porque é maravilhoso ter uma bolsa FAPESP, como é que eu posso, então, conseguir uma bolsa FAPESP, professor Albert? Tá fechado o seu microfone, professor. Obrigado pela pergunta. A bolsa da FAPESP, no caso aí, para mestrado, doutorado, iniciação científica, ela é feita pelo orientador, né? O seu orientador, junto com você, tem que elaborar o projeto de pesquisa, tem uma série de documentos, você pode ter acesso a tudo que precisa no link da FAPESP, aí via SAGE, que é o sistema de submissão, faz a submissão, né? A direção do seu campus tem que assinar, e aí vem todo o processo de avaliação, né, da FAPESP. Ou seja, o caminho é interagir, coordenar com o orientador, né? É ele e vocês que vão submeter o projeto. Maravilha. Muito obrigado. Então, a gente tem que entender também sobre Bolsa FAPESP, pessoal, algo que é necessário é pensar no seu currículo, ok? Sobretudo aqueles que estão iniciando no doutorado, então isso vai ter um peso muito importante. Então, sempre é bom antecipar. Se você é um aluno mestrando da Unifesp, eu já vou dizendo que a chance de você ser um doutorando da Unifesp é muito grande. Então, que você tenha um bom desempenho durante o seu mestrado, para que o seu doutorado também continue em alto desempenho e isso facilitar, então, a sua possível bolsa FAPESP. Apareceu uma pergunta aqui, durante o período da fala do professor Fernando, e eu acredito que tenha relação com o censo. E essa relação, e a pergunta que foi feita pelo colega, Rafael, é uma pergunta muito fortuita para o momento e para as condições de saúde mental durante a pós-graduação. A gente sabe que é um período tenso, é um período crítico, porque é um período de alta demanda do indivíduo. E a pergunta é sobre o censo. E sobre o censo? E as pessoas com condições mentais? Tem alguma coisa? O que você tem, professor Fernando? Obrigado, Camilo. Rafael, no período da tarde, a gente vai ter a fala da professora Isilda Johansson e da professora Marisa Sakalowski, que são as dirigentes do nosso escritório de ações afirmativas. Eu passei muito rapidamente por essas informações hoje, mas nós temos dentro desse escritório uma ligação muito umbilical com dois núcleos que são importantíssimos para vocês e que também atendem a pós-graduação. Quem é graduando, formado pela Unifesp,
deve ter ouvido falar do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI, mas também do Núcleo de Apoio ao Estudante. Esses dois polos, eles atendem aos alunos e, inclusive, prestando amparo psicológico. Há uma necessidade, então, de conhecer a estrutura do seu próprio campus. Os NAIs e NAIs são locais, estão vinculados às congregações e às unidades administrativas de cada lugar em que a gente estuda, né, faz pós-graduação. Esse serviço está ali colocado. Hoje eu mostrei aqui para vocês 2% do nosso censo. Ele teve uma divulgação um pouco maior num evento que nós fizemos em 3 de dezembro, aqui no nosso canal do YouTube, vocês podem acessar por lá também, mas no período da tarde, as nossas dirigentes vão explicar um pouco melhor como é que nós podemos traçar amparo, até mesmo para essas questões que são fundamentais. Eu sempre brinco que acho que todo mundo que entrou na universidade deveria ganhar uma bolsa de van. É imperativo que a gente tenha suporte psicológico, psiquiátrico, para que a gente consiga dar conta de viver num país tão turbulento quanto o nosso. E fazer pós-graduação é um momento de muito prazer, mas é de autodescoberta. Então, a chance de você também se deparar com coisas que estavam guardadas dentro de você mesmo é muito forte. Mas nós estamos aqui também para prestar auxílio dentro da instituição para esses tipos de demanda. Então, a gente pode esclarecer um pouco melhor à tarde, mas sim, nós temos. Procurem o NAI e o NAI. Nas páginas dos campi, vocês têm os sites respectivos, inclusive com os atendimentos e a maneira como eles operam. Fernando, o Camilo caiu, ele estava conduzindo aí a sessão, você pode dar sequência aí? A gente vai falar. Eu até Nós recebemos também... Perfeito, Débora. Nós recebemos também um monte de pergunta logo que a professora Paula Midori estava falando sobre o CEP, então eu vou ler, porque ela já nos deixou as respostas, ela teve que se ausentar, mas a Paula sempre faz isso, quando a gente precisa dela, ela sempre imediatamente responde. Então eu vou ler aqui um pouco na sequência, se sobrar dúvida, eu peço que vocês entrem em contato diretamente pela página do CEP, com o e-mail de atendimento que eles têm lá, ou procurem os orientadores de vocês que estão acostumados também. Não tenham medo, viu, pessoal, de falar com os orientadores e orientadoras de vocês. Alguns podem até parecer muito distantes, mas eles estão ali porque a função deles só existe porque vocês existem. Acho que é sempre bom lembrar, né? Ninguém orienta a si próprio. Aliás, a gente mais se desorienta e a gente trabalha coletivamente para poder ter opinião e feedback dos demais. Então, vamos lá. A Camila Farias perguntou: os projetos que não terão humanos ou animais, somente cultura de células, são enviados ao CEP também pela Plataforma Brasil? A resposta da Paula: não. Para estudos in vitro com cultura de células adquiridas em empresa especializada, a declaração de responsabilidade deve ser assinada por aluno e orientador. A Janaína: poderiam falar de como proceder pesquisadores que não vão utilizar animais ou envolver seres vivos em suas pesquisas? E também a Ana Carlota faz uma pergunta semelhante: projetos do tipo revisão sistemática ou estado da arte necessitam ser enviados ao CEP? A Paula responde, então: revisão de literatura, revisão sistemática e meta-análise, estado da arte, não necessitam de apreciação ética. A declaração de responsabilidade deve ser assinada por aluno e orientador. Há uma pergunta da Maria Lígia: bom dia, projetos de pesquisa envolvendo entrevistas também precisam ser aprovados pelo Comitê de Ética? Sim. O projeto deve ser submetido ao CEP pela Plataforma Brasil, e aí pressupõe cadastro, inclusive, conforme as regras que estão lá no site do CEP. Como cadastrar uma clínica ou instituto para ter um CEP? Existe a possibilidade de uma clínica privada ter um Comitê de Ética em Pesquisa? A resposta é essa aqui, ó. O registro de novos comitês de ética são apreciados pelo CONEP, né, pela CONEP do Ministério da Saúde. É uma tratativa que diz respeito a uma sequência de credenciais que devam ser apresentadas, e isso está no site do Ministério da Saúde, dentro da CONEP. O Otávio Neto pergunta, já para a Maria Eduarda. A Maria Eduarda não está aqui mais com a gente, mas a gente tem algumas perguntas que receberam respostas no próprio chat. A gente vai depois encaminhar para ela, mas a pergunta é: Maria Eduarda, como fazemos para acessar virtualmente a biblioteca da Unifesp? Gostaria de pesquisar remotamente. Como seria? Ele está ansioso para conhecer e cumprimentava pelo trabalho. Se você entrar no site da CRBU, né, a Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Unifesp, ali existe um manual disponível para que você possa acessar via VPN. O VPN da Unifesp está passando por uma instabilidade nesse último mês, por conta de algum problema que aconteceu, mas está lá. Você tem perguntas e respostas também colocadas, é possível fazer. Uma última pergunta antes da gente passar para a Débora, sobre biblioteca ainda. Se a gente se inscreve em uma biblioteca, consegue acessar todas ou precisa se inscrever em cada biblioteca?
O seu cadastro deve ser realizado na biblioteca do seu campus, mas você pode, Janaína, utilizar todas as bibliotecas da rede Unifesp, inclusive se valendo também de uma coisa que chama empréstimo entre instituições, que te permite, às vezes, retirar volume físico numa biblioteca da USP, da Unesp, porque isso está dentro de um comitê de interligação. Então, sim, você se registra no campus onde você se matriculou, onde o teu programa está sediado, e você tem acesso pleno a todas as bibliotecas da Unifesp e ainda a possibilidade de retirar livros e revistas nas bibliotecas conveniadas. Débora, passo para você de volta. Eu vou falar rapidamente, eu dei uma lida, né, rapidamente também nas perguntas, e eu vi que algumas pessoas, não vou lembrar exatamente o nome de todos, mas, assim, algo que fala a respeito do fluxo de solicitação de bolsas, né, que eu tenho certeza que essa é uma dúvida que muitos de vocês devem ter. Então, assim, na minha fala, eu coloquei lá que a presença do aluno é importante nos vários conselhos dentro daquelas categorias que eu mostrei desde dentro do programa, né, da CEPG, dentro das câmaras, enfim, mas dentro da CEPG, o representante de aluno, ele pode acompanhar, né, pensando nas bolsas da CAPES, como que é feito dentro do seu programa, porque cada programa tem a sua norma, mas é obrigatório, a CAPES inclusive exige isso, que seja muito claro a forma como essas cotas, como essas bolsas são distribuídas, certo? Então, é muito importante a participação de vocês nessas discussões internamente, para saber que o primeiro local de decisão para quem vai ou não à bolsa é dentro do programa. Então, por isso que eu acho que é essencial que vocês participem dessas discussões dentro desse conselho, dentro dessa EPG. Tá? Então, falando isso, só para reforçar que nós, lá na Pró-Reitoria, nós recebemos todos os anos a concessão que a CAPES faz para todos os programas de pós-graduação em termos de número de bolsas que está sendo concedido para cada programa gerenciar, tá? Na verdade, como eu mencionei, quem gerencia as bolsas dos programas de excelência, 6 e 7, são os próprios coordenadores. Então, a CAPES, ela oficializa qual é a cota que esse programa possui, e aí o coordenador gerencia a atribuição dessas bolsas da forma como ele achar adequado depois, né, de haver essa discussão internamente dentro dessa comissão especial de ensino dentro da pós-graduação. Tá? Então, esse é um braço da história. O outro, que é a grande parte das nossas cotas, são cotas que são gerenciadas pela Pró-Reitoria, como eu mencionei, no nosso setor DAC, né, que cuida exatamente recebe qual é a relação, as cotas que pertencem para cada programa, e essas cotas, elas variam ano a ano, e isso depende muito também do processo de avaliação de cada programa, mas, enfim, essa informação, ela é contida, ela é divulgada oficialmente para todos os coordenadores, isso fica dentro de um sistema dentro da nossa instituição, que é o sistema uma área exclusiva de acesso ao coordenador e aos secretários dos programas. Então, essa cota fica lá e todo o gerenciamento dela, de indicar ou cancelar, é feito dentro da nossa Pró-Reitoria. Então, programas 3, 4 e 5, o gerenciamento de atribuição e cancelamento dessas bolsas são feitas pela nossa Pró-Reitoria, tá? Agora, como conseguir essas bolsas, que eu acho que é um aspecto importante que as pessoas estão colocando, de novo, vou reforçar, cada programa tem os seus critérios de como essas bolsas são distribuídas. Nós não cuidamos desses critérios, esses critérios devem ser discutidos localmente, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Então, este é o sistema CAPES, cota CAPES. As outras coisas, o próprio Elbert já mencionou, são outros órgãos de fomentos. Então, o CNPq antigamente também era sistema cota, e quem cuidava disso também, diretamente com o CNPq, sempre foi o coordenador. Hoje, esse sistema acontece da mesma forma, só que a gente não tem mais essas cotas, são chamadas específicas que o CNPq passou a fazer. Essa é uma mudança que aconteceu de 2020 para cá. O outro, então, isso é um aspecto. Outra forma também, então, de novo, a participação do aluno dentro da CEPG é importante para discutir lá com todos os orientadores e o coordenador como que essa distribuição é feita.
A FAPESP é algo mais livre, né? Como o próprio professor Elbert mencionou. É algo que é uma relação direta do orientador com a agência de fomento, tá? Então, é o projeto que é enviado. Então, isso é um ponto que eu acho que é importante falar, Fernando. E a outra questão, que é a última que eu vou falar e passo para você seguir, que já eu vi que tem um questionamento que eu acho que é bem importante. Normalmente, quando um aluno ele recebe bolsa, ele não pode ter vínculo empregatício ou receber bolsa de outra agência de fomento. Então, eu peço que vocês, assim, quando vocês entram, matriculam ou quando vão solicitar bolsa, vocês são obrigados a assinarem um termo onde vocês assumem, junto com o coordenador e o orientador de vocês, de que vocês não têm vínculo empregatício de nenhuma forma, tá? Para você poder receber essa bolsa, você não pode ter vínculo nenhum, não pode ter empresa aberta, você não pode ter nada que associe uma possibilidade de vocês terem algum financiamento de outra ordem, tá certo? Então, isso é muito importante. O que tem é que, após essa bolsa implementada, você pode ter algumas atividades que são remuneradas, mas sem ter um vínculo, né? Não pode ter um vínculo de empresa. Você tem que ter, ou pode ter uma atividade remunerada, mas isso sempre sobre orientação e aprovação do orientador, que está diretamente ligado a vocês. Então, essas informações são importantes e vocês todos recebem essa documentação com essas informações que a gente está colocando aqui, que são documentos que vocês precisam ler antes mesmo de assinarem, para não terem problemas com essas agências no futuro. Então é isso, Fernando, que eu lembro de dúvidas que tinham, que eu tinha dado uma olhadinha de leve lá. A gente tem mais questões? Tem mais perguntas. Só uma parte, Camilo. A gente tem mais questões, mas a gente vai tomar duas atitudes. Na nossa apresentação no YouTube, vocês vão conseguir, assim que a gente finalizar, isso vai diretamente para o nosso canal, todas as nossas apresentações em PowerPoint vão estar lá linkadas, então vocês vão conseguir ter acesso a todas essas informações que nós colocamos. Isso tem sido feito por nós, como praxe agora, nos últimos meses. Então, não precisam ficar com medo de que perdeu uma informação ou outra. A outra, nós vamos criar, a partir do documento que nós consolidamos as perguntas que estão no chat, um documento chamado Perguntas e Respostas, e a gente vai disponibilizar durante um breve período no nosso site da própria GPQ, para que vocês possam entrar ali e tirar, tá? Isso também vai facilitar bastante a maneira de vocês se aproximarem de nós. E para finalizar, eu pensei aqui 3 perguntas, uma para o Ronaldo, uma para o Elbert e 2 para o Camilo, que eu acho que dariam bem o nosso espírito aqui de finalizar 13h como previsto, para a gente não comprometer o período da tarde. Então, Ronaldo, tem uma pergunta. Eu sei, né, vi aqui, que preciso do e-mail institucional para conseguir fazer vários acessos. Como é que eu consigo o e-mail institucional? Essa é a pergunta para você. A gente vai falar um pouco disso, acho que depois, mas já deixamos aqui. Elbert, tem uma pergunta sobre onde buscar um banco de espaços multiusuários na Unifesp. Tem uma listagem disso? É possível descobrir? Porque acho que é uma pessoa que faz doutorado que tem dificuldade em encontrar onde poderia ter determinados equipamentos. E Camilo, é possível fazer doutorado sanduíche sem ser bolsista? E para assistir as disciplinas que são ministradas em inglês, que nível de fluência eu preciso ter? Eu deixo vocês com essas respostas. Eu vou aproveitar e vou me despedir já que eu estou com a palavra. A gente se vê daqui 1h e pouquinho, e a parte da tarde vai ser um pouco mais leve, porque a gente vai ter um pouco mais de interação e vocês vão poder continuar fazendo perguntas. Por favor, não deixem de se inscrever no nosso canal, porque assim que a gente voltar ao vivo, vocês vão ser notificados. Então, obrigado, passo a palavra para os colegas. Bom, respondo primeiro, então. Fernando, boa pergunta sua. A gente vai discutir isso um pouco mais à tarde, tem acho que uns 2 ou 3 slides mostrando, explicando um passo a passo, mas só para adiantar, para você almoçar sem ansiedade, tem que fazer um cadastro pela intranet, né, e a partir daí, né, vai ter algumas etapas até que o e-mail institucional seja criado. É muito simples e rápido. Tá? Eu só queria responder uma pergunta que alguém fez aqui no chat, se é possível fazer disciplina sem ser matriculado. Né? Sim, é possível, tá? Existe essa possibilidade, conversa com o seu orientador e com a secretaria do seu programa, que eles vão dar todas as instruções para você conseguir fazer a matrícula na disciplina sem ser matriculado ainda no programa. Mas o ideal, né, o nosso sonho é que você seja aprovado e ingresse no programa o mais rápido possível.
Olá, André, obrigado aí pela pergunta. Então, existe sim vários laboratórios multiusuários, equipamentos disponíveis, mas veja que quem tem que dizer os equipamentos, o laboratório que você vai usar é o seu orientador, né? Que é ele que conhece toda a estrutura, como você vai agir, trabalhar, eventualmente no laboratório dele, né? Então, tudo você tem que interagir com o seu orientador. Ele que tem que te guiar e vai te guiar, com certeza, para você fazer o teu melhor trabalho, né? Então, a interação sua com ele é fundamental em todas as suas etapas aí, né, do seu desenvolvimento aí em direção à sua titulação, tá bom? Obrigado pela pergunta. Maravilha. Gostei muito das perguntas. E sobre fazer um estágio no exterior sem bolsa, se é possível? É possível. Se você tem formas de se sustentar, não tem nada que seja impeditivo de que você vá. Pelo contrário, você vai ter o poder da escolha, sem depender de uma bolsa ou de uma agência de fomento. Então, o importante é o que o seu orientador, ele tenha um contato, porque a universidade lá de fora, ou a empresa, ela vai exigir uma carta de aceite ou uma carta de recomendação. Nesses trâmites internacionais, as cartas de recomendações, elas são demasiadamente importantes. Portanto, o que você precisa é estar matriculado no programa da Unifesp. Então, a instituição estrangeira vai pedir algumas cartas para você entregar. Então, basta o seu orientador, junto com você, entregar essas cartas, que geralmente é de recomendação e de aceite e de intenção, né? A sua intenção. E aí você pode, sim, fazer um estágio no exterior sem ter uma bolsa. Não é impeditivo. E quanto à outra pergunta, sobre o idioma, o nível do idioma, o período de pós-graduação, meu povo, é um período de avanço intelectual. Inclusive, a grande parte dos pesquisadores não chega na pós-graduação dominando o idioma. Isso também é uma competência que é embutida na formação do pós-graduando, que é a melhoria do seu idioma. Então, muitos de nós, quando nós começamos os nossos programas de pós-graduação, nossos ingleses, franceses, espanhóis, a gente não estava na ponta da língua. A gente aprimorou, porque faz parte das competências. Quando um professor numa disciplina pede para você ler um artigo científico em inglês, ele já está atribuindo uma competência para você. Então, é parte da formação melhorar o seu inglês. Portanto, as disciplinas que existem na Unifesp, algumas delas exigem diferentes níveis de inglês, se são disciplinas em inglês. Por exemplo, nós temos disciplinas que são perfis de seminários, que são em inglês. Portanto, você vai ter ali um palestrante, ele vai falar inglês, mas as perguntas podem ser feitas em português. Nós temos disciplinas, por exemplo, que níveis básicos de inglês podem dar conta, que são aquelas disciplinas que são ofertadas por estrangeiros, mas assistidas por professores brasileiros. Por exemplo, existe uma disciplina que eu oferto, que se chama Academic Writing, o professor é indiano, ele está na Índia, ele não fala nada de português, mas eu estou lá para dar suporte junto com esse professor. Ele vai ensinar e os alunos, inclusive eu tenho alunos que têm nível de inglês básico, não é nem intermediário, respondendo a pergunta que apareceu agora há pouco, você precisa de intermediário, então ele consegue seguir sim a disciplina e toda vez que ele tem uma dificuldade, a gente vai lá para dar o suporte. E existem aquelas disciplinas em que o professor ele vai falar inglês o tempo todo, ele vai só ter comunicação em inglês, mas lembre-se, a nossa disciplina, o papel é formativo. Portanto, a gente quer que vocês aprendam um conteúdo e um conceito usando o inglês como um veículo de comunicação. Então, não se estressem pelo esse nível de inglês, até porque você está aprendendo inglês. E também não esqueçam de uma coisa, você pode começar uma disciplina que seja em inglês e você pode sentir nas primeiras semanas se você se adapta ou não àquela forma de ensino. Lembre-se, não é finalístico a sua inscrição numa disciplina. A gente tem um período em que você pode cancelar a sua inscrição numa disciplina, em qualquer uma delas. Então você pode iniciar, falar, eu acho que eu vou dar conta. Então, você continua. Não, eu não acho que vou dar conta. Então, vai ter um período em que você pode trancar aquela sua disciplina. E aí, então, você deixa o seu histórico bonitinho, sem ter problemas de reprovação no seu histórico. Eu acho que eu consegui responder, e as outras, como bem criado, professor Fernando, a gente vai colocar nesse formulário as respostas para vocês das perguntas que a gente não conseguiu responder agora. Muito obrigado. Herbert quer complementar uma resposta e depois eu passo para a Débora se despedir e a gente vai para os finalmente. Não é, Herbert... pessoal, obrigado, professor Fernando, é que na minha apresentação eu esqueci de falar uma coisa
que eu acho importante, né? Realmente, eu comentei que vai ser difícil, né? Estamos em tempos de guerra, vai ter sangue, suor e lágrimas, mas eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Do ponto de vista da carreira de vocês, da profissão de pesquisa, esse período de alunos de pós-graduação é o melhor período da vida de vocês. Vocês só têm compromisso com vocês, com o seu trabalho, com a sua pesquisa, e saibam que muitas das pessoas, de maior destaque, dos prêmios Nobel, inclusive, desenvolveram seus trabalhos durante, ou se inspiraram durante o doutorado. Então, veja, o compromisso que vocês têm é vocês com vocês mesmos, tá? Então, sucesso para todo mundo aí. Obrigado, é isso que eu queria complementar. Muito obrigada, professor Elbert. Fernando, a gente está encerrando, né? Acho que podemos nos despedir. Queria agradecer aí a participação de todos pelo canal do YouTube, as pessoas que puderam realizar essas palestras aqui nessa parte da manhã. A gente volta, então, às 14 horas, nesse mesmo link, e, na verdade, é isso, né? Eu acho bastante saudável aqui esse encontro para a gente poder estimulá-los enfim, a continuar, né, conosco, chegando conosco e continuando conosco no nosso trabalho. O Elbert falou uma coisa que é essencial agora, que é essa história hoje, né, neste momento vocês estão cuidando de tudo que está relacionado aos seus objetivos, ao seu projeto, né, a sua formação. Aproveitem esse momento é riquíssimo. Eu, particularmente, como eu mencionei, sou egressa dessa universidade, e eu posso atestar aqui para vocês que esses foram os momentos, né, mais ricos da minha vida em todos os sentidos, tanto em termos de formação, de aprendizagem, de conhecer a instituição, como é que a instituição forma. Nós vamos ter na sessão da tarde o pessoal da APG, né, da Associação dos Pós-Graduandos, falando. Essa interação, um comentário que, né, a fala que o Ronaldo fez. Eu acho que, além dessa formação específica em ciência, em pesquisa, esse conhecimento, essa conscientização do nosso papel de estudante, de formador, futuros pesquisadores, para a melhoria, né, o desenvolvimento do nosso país é essencial. E esse momento que vocês estão vivendo, ele é um dos mais ricos, eu posso apostar com vocês, quando a gente fala em formação após a gente, enfim, assumir aí uma profissão, tá? Então, é isso, é só para poder reforçar aí o quanto isso é importante. Quero convidá-los e espero que todos estejam presentes novamente às 14 horas aqui no nosso encontro. Muito obrigada, bom almoço e até lá. Obrigada.